Oi, gente. E aí, tudo bem com vocês? Preparados para o capítulo 4? O capítulo 4 é a inundação. Bom, não se trata também do dilúvio. Acompanhe o vídeo que vocês vão descobrir que inundação foi essa. Esse capítulo também encerra a parte 1 do livro Sapiens, que é a nossa leitura atual. A parte 1 trata da revolução cognitiva. Mas você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. Bom, esse capítulo, como eu já previa, né, neste livro, ele não é tão agradável, né? O último capítulo foi até tranquilo, né? Um dia na vida de Adão e Eva, mas esse não. Eu percebi desde o início, na verdade, desde o primeiro capítulo, uma certa hostilidade do autor com o Homo sapiens. E eu, como boa pessoa que acredito, né, na bondade da humanidade, fiquei tentando passar panos quentes até então. Mas esse capítulo não deu para apaziguar não, gente. O ser humano fez um estrago grande na natureza e a gente vai descobrir agora que inundação foi essa. Então, eu vou ler para vocês o primeiro trechinho desse capítulo. A barreira marítima impediu não só os humanos, como também muitos outros animais afroasiáticos de chegarem a esse mundo exterior. Em consequência, os organismos de terras distantes, como a Austrália e Madagascar, evoluíram em isolamento por milhões e milhões de anos, assumindo formas e características muito diferentes das de seus distantes parentes afroasiáticos. O planeta Terra era dividido em vários ecossistemas distintos, cada um deles composto de um conjunto singular de animais e de plantas. O Homo sapiens esteve prestes a pôr fim a essa exuberância biológica. Então, gente, começamos esse capítulo desta forma. Até cerca de 45 mil anos atrás, como a gente já falou lá no primeiro capítulo, o Homo sapiens não tinha saído ali da sua região afroasiática, né? Ali a África, que tem um pedacinho só de mar, então conseguia chegar da Europa e da Europa ir para a Ásia. Mas, há 45 mil anos atrás, conseguiu chegar na Austrália, que era o quê? 200 quilômetros de mar aberto. Então, o que eles acreditam? Que a revolução cognitiva trouxe, né, para o Homo sapiens esse conhecimento, essas habilidades de conseguir fazer, mesmo que precários, algum tipo de jangada ou de embarcação que o levasse até o continente australiano. Então, essa é a primeira questão aí da evolução cognitiva, da revolução cognitiva. Então, o Homo sapiens conseguiu sair ali da sua área, né, afroasiática, e foi para a Austrália. Mas o que ele foi fazer lá, minha gente? Sabe o que ele fez lá? Ele exterminou de 24 espécies que existiam de animais acima de 50 quilos, apenas uma sobrou. De 24, ele exterminou 23 espécies. Isso, né, como a gente disse lá no capítulo anterior, né, há poucos vestígios sobre a vida social, tal, mas essas evidências são claras. Chegou o Homo sapiens no continente, essas espécies foram exterminadas. E aí, a gente pode falar que foi condição climática, alguma coisa nesse sentido, mas sim, a era do gelo ocorreu no último milhão de anos, a cada 100 mil anos ocorreu uma era glacial. Mas só ela não seria capaz de extinguir tantos animais. Então, vou ler aqui mais um trechinho para vocês desse capítulo. A jornada dos primeiros humanos à Austrália é um dos acontecimentos mais importantes da história. Pelo menos tão importante quanto a viagem de Colombo à América ou a expedição de Apolo 11 à Lua. Foi a primeira vez que um humano conseguiu deixar o sistema ecológico afroasiático. Na verdade, a primeira vez que um grande mamífero terrestre conseguiu ir desse continente à Austrália. Ainda mais importante foi que os pioneiros humanos fizeram neste mundo. O momento em que o primeiro caçador-coletor pôs os pés no litoral australiano foi o momento em que o Homo sapiens
subiu ao topo da cadeia alimentar e se tornou a espécie mais mortífera da história de 4 bilhões de anos de vida no planeta Terra. Então, alguns desses indícios, né, como o homem nessa época ele já havia dominado o fogo, então eles acreditam que uma das causas da extinção foram as queimadas. Então eles queimavam áreas lá para eles se instalarem, né, e isso foi exterminando os animais. E como era uma era glacial também, eles acreditam que matava-se animais grandes por poder congelar pelo próprio ambiente e conseguiam consumir esse alimento por um certo tempo. E aí, não só na Austrália, como nesse trecho ele traz outras indicações também da passagem do Homo sapiens por outros lugares e como ele foi exterminando. Então, não foi somente lá na Austrália que ele exterminou essas espécies animais. Na Nova Zelândia, além de exterminar vários animais, né, terrestres, foram extintos 60% dos pássaros. Na ilha de Wrangell, não sei se a pronúncia certa é essa mesmo, mas Wrangell, eles exterminaram os mamutes, eles extinguiram os mamutes. Então, aonde o Homo sapiens foi passando, ele foi exterminando. Vou ler um trechinho aqui para vocês, mais um trechinho para vocês sentirem. Se a extinção australiana fosse um acontecimento isolado, poderíamos conceder aos humanos o benefício da dúvida. Mas o registro histórico faz o Homo sapiens parecer um assassino em série da ecologia. Então, né, como eu acabei de falar, né, não foi só a Austrália, foi a Austrália, Nova Zelândia, a ilha de Wrangell. Então, era a chegada do Homo sapiens acontecer, havia a extinção. Vou ler mais um trechinho aqui que continua falando sobre isso. Os maiores animais da África e da Ásia aprenderam a evitar os humanos, de forma que quando o novo megapredador Homo sapiens surgiu na cena afroasiática, os animais grandes já sabiam como manter distância de criaturas semelhantes a ele. Já os gigantes australianos não tiveram tempo de aprender a fugir. Os humanos não aparentam ser particularmente perigosos. Eles não têm dentes longos e afiados, nem corpo ágil e musculoso. Assim, quando um diprotodonte, o maior marsupial a caminhar pela terra, pela primeira vez pôs os olhos nesse primata de aparência frágil, ele provavelmente logo virou as costas e continuou mastigando suas folhas. Esses animais ainda precisavam desenvolver o medo dos seres humanos, mas foram extintos antes que pudessem fazê-los. Então, o diprotodonte era um marsupial que existia na Austrália, que sobreviveu a várias eras glaciais, que os vestígios históricos demonstram, mas não sobreviveu à chegada do Homo sapiens ao continente australiano. Então, essa é mais uma dessas questões. Esse capítulo não é muito longo, tá, gente? Ele é curto, mas ele é muito contundente, né? Eu falei, nossa, acabou o meu exercício de advogada do ser humano neste capítulo. Então, nós vamos partir, né? O capítulo que vem vai ser o início da Revolução Agrícola, mas a gente já sabendo da capacidade humana, né? De destruir a ecologia, que não é nenhuma novidade, né? Então, você pode se perguntar agora, se foi tão difícil, né? Se levou tanto tempo para o Homo sapiens chegar à Austrália, como que os seres humanos chegaram ao continente americano? Porque a gente sabe que a viagem de Colombo só ocorreu lá em 1492, né? Que ele descobriu o continente americano. Mas já tinham aqui os ameríndios, como eles chamam, né? A gente sabe que no Brasil tinha os índios, mas todo o continente americano ele já era povoado. Então, o que acontece? Eles chegaram pelo Estreito de Bering, que é a pontinha da Sibéria com a pontinha do Alasca. Então, a Sibéria, que faz parte da Rússia, o Alasca, que faz parte dos Estados Unidos. Existe ali um estreito de 4 quilômetros de mar aberto. Então, os seres humanos conseguiram atravessar esse estreito e povoar toda a América. Para você que acredita que a Terra é plana, isso pode não fazer muito sentido, mas, gente, a Terra é redonda. Então, parece, né, quando a gente olha o mapa mundi ali aberto, você vê os Estados Unidos aqui, a Rússia aqui,
Parece distante, mas na verdade eles quase se ligam pelo outro lado. Então foi por esse Estreito de Bering que os Homo sapiens conseguiram chegar ao continente americano e fizeram tanto estrago quanto eles fizeram na Austrália e outras ilhas que eles foram povoando. Né? Eles destruíram muitas coisas. Vou ler aqui mais um trechinho para vocês desse ser humano incrível que é o Homo sapiens. O povoamento da América não ocorreu sem derramamento de sangue. A América do Sul abrigava uma coleção ainda mais exótica de grandes mamíferos, répteis e aves. As Américas eram um grande laboratório de experimentação evolutiva, um lugar em que animais e plantas desconhecidos na África e na Ásia haviam evoluído e prosperado. Não mais, mas não mais. 2.000 anos após a chegada dos sapiens, a maioria dessas espécies singulares havia desaparecido. De acordo com as estimativas atuais, nesse curto intervalo, a América do Norte perdeu 34 de seus 47 gêneros de grandes mamíferos. A América do Sul perdeu 50 de 60. Os tigres dente de sabre, depois de florescer por mais de 30 milhões de anos, desapareceram. Tal como as preguiças gigantes, os leões americanos, os cavalos, os camelos e camelos nativos do continente, os roedores gigantes e os mamutes. Aí, lendo esse trecho, gente, eu lembrei, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo duas indicações para vocês, né? São duas animações. O filme Os Croods, que fala um pouco desse homem das cavernas, é bem divertido, assim, para quem gosta de animação, dá para ter uma ideia de como era essa vida nas cavernas. E o filme A Era do Gelo, que tem até, é uma série de filmes, né? Tem até o número 5, mas que traz lá a preguiça, o mamute e um dente de sabre como personagens principais desse enredo. E fala, né, dessa questão, né, da era glacial, do Big Bang e tal. Então tem toda essa aventura que, se vocês quiserem, lógico que não é um filme histórico, é só pra gente ter uma ideia desses animais, é só para se divertir um pouco. Então, se vocês quiserem, né, fica a dica, né, dos Croods, para ver os homens da caverna como eles se comportavam, e a Era do Gelo para ver esses animais aí que foram extintos, né, há milhares de anos atrás. Agora, continuando aqui, né, concluindo já, como eu disse, esse capítulo ele não é longo, né, eu vou ler um trecho agora um pouquinho grande para vocês daqui a pouco, mas não tem assim como a gente recuar nesse sentido. Então, além da fofoca, como a gente trouxe no capítulo 2, vou deixar aqui, quem não assistiu ainda o capítulo 2, assistam lá a Árvore do Conhecimento, que foi a fofoca que nos fez evoluir. Também foi a destruição, né? Não é de hoje que o homem passa como um rolo compressor por cima da natureza, né? A gente vem exterminando a natureza há muito tempo. Então, eu vou ler aqui um trechinho que o autor ele fala exatamente isso. Se a gente tivesse, né, consciência da extinção que a gente já vem causando há milhares de anos, talvez essa extinção atual que nós fazemos parte dela, a gente tivesse um pouco mais de cuidado. Então, vou ler o trecho porque as palavras do autor são bem melhores do que a minha. Vou ler para vocês. A primeira onda de extinção, que acompanhou a disseminação dos caçadores e coletores, foi seguida pela segunda onda de extinção, que acompanhou a disseminação dos agricultores, e nos dá uma perspectiva importante sobre a terceira onda de extinção que a atividade industrial está causando hoje. Então, a primeira onda de extinção foi lá, né, os caçadores-coletores começaram a povoar o mundo, e é essa a inundação que ele traz aqui, que ele quer dizer. Então, foi a inundação do Homo sapiens pelo mundo, causou a primeira era de extinção. Aí, na próxima parte, nós vamos falar sobre a Revolução Agrícola, que ele também vai falar sobre aí mais uma série de extinções. E a terceira, que é a que a gente vive hoje, que é a era industrial, que está aí acabando. A gente vê aí várias previsões de desastres ecológicos e algumas coisas que já estão acontecendo. Então, o autor diz, né, continuando aqui o trecho dele: não acredite nos abraçadores de árvores que afirmam que nossos ancestrais viveram em harmonia com a natureza, né?
Muito antes da Revolução Industrial, o Homo sapiens já era o recordista entre todos os organismos em levar as espécies de plantas e animais mais importantes à extinção. Temos a honra duvidosa de ser a espécie mais mortífera dos anais da biologia. Gente, é muito triste, né, ter essa honra. Eu acho muito triste. Mas eu acredito, assim, como o autor fala, né, que lá desde o primeiro capítulo que haviam humanos pacíficos quanto beligerantes, então eu acho que sempre existiram, sim, os abraçadores de árvores, né, aqueles que acreditam nos seres humanos, na nossa capacidade de nos preservar, não só a nós mesmos, quanto a natureza. Mas que essa vivência, essa convivência nunca foi harmoniosa, pelo que eu vejo, nunca foi realmente. Aí, continuando aqui o trecho. Talvez se mais pessoas estivessem cientes da primeira e da segunda onda de extinção, seriam menos indiferentes à terceira onda da qual fazem parte. Então, né, nós estamos aí fazendo parte da terceira onda de extinção. E aí, quem sabe, a gente fosse menos indiferente se a gente tivesse consciência. Eu confesso para vocês, eu não fazia ideia disso, né, de que o Homo sapiens era tão mortífero. Eu tô tendo ideia agora com essa leitura. E isso me causa um impacto bem complicado aqui dentro de mim. Se soubéssemos quantas espécies já erradicamos, poderíamos ser mais motivados a proteger as que ainda sobrevivem. Isso é especialmente relevante para os grandes animais dos oceanos. Ao contrário de seus equivalentes terrestres, os grandes animais marinhos sofreram relativamente pouco com a revolução cognitiva e a agrícola, mas hoje muitos deles estão prestes a se extinguirem em consequência da poluição industrial e do uso excessivo dos recursos oceânicos por parte dos humanos. Nesse trecho, eu me lembro do capítulo 9 do livro A Abundância, alimentando 9 bilhões de pessoas, que ele fala, né, sobre a pesca predatória. Então eu vou deixar aqui para vocês o card, né, do capítulo 9 do livro A Abundância, que fala um pouquinho sobre essa questão aí, né, da pesca predatória que vem destruindo também os oceanos. Se as coisas prosseguirem no ritmo atual, é provável que baleias, tubarões, atuns e golfinhos sigam os diprotodontes, as preguiças gigantes e os mamutes rumo ao desaparecimento. De todas as grandes criaturas do mundo, os únicos sobreviventes da inundação humana serão os próprios humanos e os animais domésticos que servem como os escravos nas galés da Arca de Noé. Então, aqui ele conclui, né, o capítulo 4, e ele fala que só vai sobreviver os humanos e os animais domésticos. Mas eu pergunto para vocês, e eu já comentei isso em alguns outros vídeos, né? Inclusive aqui no primeiro que ele fala que é possível que a gente cause a nossa própria extinção. Então, se a gente continuar, né, caminhando dessa forma, será que nós vamos conseguir sobreviver realmente? Né? Será que vai sobrar só os humanos na face da Terra e seus animais domésticos, aquele que ele consegue controlar? Então, a indagação que fica, né, desse capítulo 4 e da finalização aí da parte 1 da Revolução Cognitiva é até aonde nós vamos com a extinção dos seres, né, da natureza, né, dos bichos. Eu, como professora de educação infantil, eu tenho até uma amiga que ela sempre fala, que ela até hoje usa, né, ela já não trabalha comigo mais na mesma escola, mas ela fala dos bichinhos da natureza que a tia Rô falava. Então, lá na escola que eu trabalho, eu não deixo os meus alunos pequenininhos nem matar uma formiga, uma lagarta. Eu sempre falo, não, são os bichinhos da natureza, vamos tirar eles daqui e pôr ali que eles não vão nos machucar, né? E aí, quando eu leio esse capítulo 4 e eu vinha tentando, né, passar panos quentes aí no Homo sapiens, eu vejo que a gente sim, né, tem essa, infelizmente, né, essa história por trás da gente, nessas ondas de extinções, e nos trazem mais consciência. Então eu espero, né, ter despertado em vocês também essa inquietude, né, de preservar a nossa natureza, de preservar os seres vivos, porque todos eles têm uma função, né, por mais que a gente ache que eles sejam inúteis, eles têm sim uma função no nosso ecossistema. Então deixo vocês aí com essas reflexões. Será que nós somos tão maus assim?
Será que nós ainda temos salvação? Será que a gente pode ainda preservar a nossa natureza e diminuir um pouco essa terceira onda de extinção? Né? Ficam essas questões aí. Até o próximo capítulo. Um beijo e até a semana que vem.